Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da Hora da Meia-Noite. Eu começo esse vídeo perguntando: você acredita que espíritos humanos podem ficar vagando na Terra após o falecimento? Ou você acha que faleceu, acabou, segue-se o julgamento? Bom, mesmo para as pessoas que creem que faleceu, acabou e segue-se o julgamento, na Bíblia também diz que toda idolatria abre espaço para a ação do demônio. Então, podemos imaginar com isso que pessoas muito apegadas ao que é material, a riquezas, fama e etc., podem ter aberto em vida brecha para ações de entidades que podem tomar inclusive a sua forma. Já para outras pessoas é o próprio espírito que volta por não ter desapegado desses bens, dessas conquistas materiais. Levando isso em consideração, podemos seguir com um conteúdo que abre possibilidade nas duas visões de mundo. O Estúdio 6 do SBT. Já aconteceu tantas coisas naquele local de pessoas materialistas, muitas vezes fúteis, e que supostamente abriram brecha para a ação do diabo, ou as próprias almas não puderam descansar, já que muitas dessas pessoas eram muito apegadas em vida à sua própria fama, à sua própria carreira. É interessante eu explicar a vocês, e temos artigos inteiros no nosso Velho Diário falando sobre isso. Em especial essas imagens que você vê do Velho Diário, é de uma investigação que inclusive eu postei aqui no YouTube. Nós fomos a um lugar, um hospital, que é mais um hospital fantasma de verdade, daqueles que entram no orçamento, mas nunca é terminado. Já muitos milhões do dinheiro público foi doado para a construção desse hospital, pelo menos em 2 ocasiões, mas ele nunca fica pronto. É como se fosse um buraco negro sugando todos os recursos públicos. Havia denúncias que esse local, embora nunca tenha funcionado, houvesse manifestações paranormais. De cara, eu já achei muito estranho. Se o lugar nunca funcionou, como pode então ter manifestações espirituais? Nós fomos lá de madrugada e realmente os nossos aparelhos detectaram muita coisa ruim. Além de nós próprios sentirmos um frio, um arrepio e barulhos muito estranhos. É nessas horas que a gente lembra que, quanto mais pesquisamos, nada sabemos, porque coisas que acreditamos ser um consenso, de repente muda de uma hora para outra diante de fenômenos estranhos que contradizem. Por exemplo, nós sempre soubemos, através de filmes e séries, que restos mortais de uma pessoa, pertences pessoais, podem fazer com que o espírito fique preso ou abrir ação para o diabo. Porém, como um lugar que nunca foi frequentado, nem sequer foi terminado, pode abrigar espíritos? Depois de diversas investigações, eu descobri que isso pode acontecer sim. Alguns lugares simplesmente atraem, os motivos podem ser diversos: conjuração, pessoas que seguem o mal fazendo conjurações, trazendo a manifestação de entidades naqueles lugares como se abrisse um portal. E alguns lugares têm tendência para isso. Tudo isso são detalhes que tem no nosso Velho Diário. Hoje nós vamos nos apegar à denúncia de uma das donas do SBT que confessa que sim, existe uma assombração no SBT. Poderia ser fruto de um pacto do próprio Silvio Santos, uma conjuração feita nas instalações que torna possível a ação dessas entidades ou espíritos. Vamos tentar descobrir agora, em mais uma Hora da Meia-Noite. Como não há tempo a perder, pegue agora mesmo o biscoito achocolatado e leite e vamos iniciar o nosso quadro. Os casos envolvendo assombrações no SBT chamaram tanta atenção que virou matéria da mídia. A própria Hebe Camargo, pouco antes de falecer, em um de seus últimos programas, chamou a atenção por parar a entrevista no meio, alegando ter visto uma sombra. Veja comigo, em seguida a gente volta. Se Deus quiser, eu quero realizar. Nossa, eu vi gente andando aqui. Juro, meu Deus. Que susto! Vocês não perceberam que eu senti isso? Eu vi os passos, até pensei que era o Antônio. Ai, quem será? Oh! Uma amiga da Hebe Camargo também fala que em sonho pode ter recebido o espírito da própria apresentadora.
já que os acontecimentos que se seguiram após ela acordar é no mínimo muita coincidência. Veja junto comigo. Me dá uma agonia, eu falei, a Hebe aparecendo, aparecendo. E aí, de repente, eu volto, como se eu estivesse muito cansada, como se eu tivesse corrido, meu Deus, 20 mil quilômetros. Contei pra ele, falei, você não sabe, eu não consegui te chamar, você não ouviu eu te gritando, te chamando? Ele, não. Eu falei, então, a Hebe era a Hebe, ela apareceu aqui, sentada na minha cama. Aí, demorou meia hora, o sobrinho dela, o Cláudio, na época, agora ele é falecido, também, né? Ele me mandou uma mensagem e ele falou assim, olha, que eu achei aqui. Aí me mandou um vídeo da Hebe falando da nossa amizade. A Hebe falando da minha amizade com ela. Tá. E ele me manda na hora. Aí vou ver, era o dia de aniversário que ela tinha falecido. É exatamente assim que o sobrenatural acontece, sobre o natural. As pessoas têm uma imagem errada do sobrenatural. Acham que coisas magníficas vão acontecer, mas não. São pequenos sinais, pequenos indícios disso. Ainda envolvendo a Hebe Camargo, muitos funcionários relatam que o seu perfume pode ser sentido em certos horários, no estúdio 6, ao fazerem a limpeza, ao mudarem cenários. Vira e mexe, eles sentem o mesmo perfume da apresentadora. Eu acredito em cada relato desses, e existem muitos. Porque eu, meus irmãos, tinha um quadro aqui em outro canal de investigação paranormal. Inclusive me ajudou muito a entender as minhas próprias pesquisas que eu já fazia há décadas. Eu fui em um certo motel assombrado, um lugar para lá de diferente, e já estava desativado há muito tempo. Era um bar, motel, piscina. Tinha as três coisas funcionando no mesmo lugar. Afinal de contas, se você pensar, um puxa para o outro. Bar, piscina e motel. Tudo junto, do mesmo dono. Uma mente empreendedora. O lugar já estava desativado há décadas, em ruínas. Nós passamos os aparelhos e pegamos pequenos sinais, pequenas frequências, quase nada. Quando de repente, que já pensávamos em sair, o sinal começa a dar no talo e ouvimos um gemido muito forte, em uma das áreas que acabávamos de ter passado. Ao ir ao local, não vimos nada, mas sentimos um cheiro muito forte, com o perdão da palavra, de perfume barato, perfume que prostitutas costumam usar. Incensou aquele quarto que antes só tinha cheiro de mofo. Passado alguns dias após essa investigação, sentimos o mesmo cheiro na nossa própria casa. O que acabou fazendo com que eu e minha esposa, futuramente, parássemos com essas investigações. É uma coisa muito estranha, meus irmãos, que, embora muitas vezes você não tenha feito qualquer pacto, qualquer conjuração, essas coisas podem te acompanhar, seja lá o que elas forem. Espíritos, demônios, entidades, eu não sei ao certo. Nós pesquisamos e encontramos os indícios delas. O que realmente são, cabe a cada um interpretar de sua maneira. Eu vou colocar um trecho dessa investigação para que você possa sentir o que sentimos. Veja junto comigo. Parece um casal, né? Uma mulher. Baby. Tem alguém aí, baby. Olha. Olha, ela riu. Tá vindo dos quartos, Vandilma. A gente tá atrapalhando alguém? Parece um casal, né? Uma mulher. Família, eu juro pra vocês, tá um cheiro de perfume aqui, ó. Tá. Perfume de mulher. Sangue de Cristo, me arrepiei todinho. O paranormal, meus irmãos, é tão real quanto eu e você. Talvez nós sejamos menos reais, porque uma hora não estaremos mais vivos, deixaremos de existir. E daqui a muitos anos alguém vai dizer, será que existiu mesmo essa pessoa dessa forma como estão dizendo? Se você parar para pensar nisso, meus irmãos, a percepção do próprio mundo muda muito. Voltando ao caso do SBT, uma das donas da emissora, após o falecimento de Silvio Santos, admite que sim, o SBT é um lugar extremamente assombrado. Silvia Bravanel revela que estúdios do SBT são assombrados, escutam coisas. Essa matéria foi publicada em 7/8/2024. Naquela ocasião, não chamou muita atenção, mas agora muitas pessoas estão relembrando isso, porque os acontecimentos não param. E acredito que por causa do rumo que o SBT está tomando, as filhas tomando péssimas decisões, se juntando com pessoas para lá de duvidosas,
Os espíritos que ali estão não podem descansar em paz. A apresentadora Silvia Bravanel revelou que acredita que os estúdios do SBT sejam assombrados. A filha número 2 de Silvio Santos contou em entrevista ao podcast Paranormal Experiência que ela e outros funcionários já tiveram experiências sobrenaturais na emissora do pai. De acordo com Silvia, o espírito de uma pessoa famosa já foi vista de madrugada por um pintor que fazia manutenções no estúdios localizado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O estúdio 6 é muito assombrado, tanto que tem um pintor nosso que nunca mais a gente viu. Ele estava lá pintando durante a madrugada, porque o pessoal sempre pinta e faz serviços quando não estão gravando mais. E disseram que a Vera Verão, que era o Jorge Lafond, nascido em 1952 e faleceu em 2003, deu um grito "Epa!" na cara desse pintor. Contou a antiga apresentadora do Bom Dia e Companhia, que atuou entre 1993 a 2022. Ele caiu para trás e viu aquele homem, daquele tamanho todo. O Lafond já havia falecido. Vale lembrar que nós temos um vídeo no nosso canal oficial, só falando da Vera Verão, que confessou, em entrevista aberta ao público, que a Vera Verão nunca foi um personagem como as pessoas achavam. Na verdade, era uma entidade que baixava no ator e ele simplesmente colocava em público. E ele avisou isso desde o começo, já estava no seu contrato. Isso reforça ainda mais a ideia de que coisas que você conjura simplesmente não vão embora. Esse é o grande problema. No Velho Diário nós explicamos bem, eu vou dar uma palhinha aqui. Pessoas acreditam, olha, é o meu direito de escolha, eu posso seguir o que eu quiser, e de fato é assim. O próprio Deus te deu esse direito e a Constituição garante. Porém, meus irmãos, dependendo do que você invocar, essa coisa não vai embora quando você fechar os olhos. Ela vai continuar, inclusive, influenciando os seus por muitas gerações. E eles terão muito trabalho para se livrar disso. Imagine uma força sem controle nenhum, totalmente desenfreada. É algo a se pensar. O relato da apresentadora diz: o pintor pulou da escada e correu, e está correndo até hoje. Várias pessoas que trabalham lá nos arquivos de fita dizem escutar coisas ali, revelou. Nós temos um trecho disso, onde um homem que é responsável por organizar os arquivos de fita, antigamente tudo era gravado em fitas. Ficava aqueles rolos lá para serem apagados e reutilizados em outros programas. E ele, olhando uma das fitas virgens, apareceu a imagem do apresentador Gugu. Era como se ele quisesse dizer: eu ainda estou aqui. Veja junto comigo o relato do homem, um homem simples como eu e você. Foi há pouco tempo, uns 3, 4 meses atrás. Coloquei uma fita no VT, era uma fita que tinha sido apagada. Falei, pô, será que apagou mesmo? Coloquei ela no VT e apareceu a imagem do nosso querido Gugu. Eu até chamei outros colegas para ver, aí tirei a fita novamente, coloquei em outro VT, não tinha nada. Voltou para aquele VT novamente apareceu a imagem do Gugu. É por essas e outras, meus nobres e queridos irmãos, que nós temos certeza que o falecimento não é o fim de tudo. Eu tenho explicações bíblicas porque é muito errado você achar que acaba tudo quando fecha os olhos. A maioria dos textos que as pessoas citam estão tirados de contexto. Se você quer saber mais, não esquece o Velho Diário, lá na Hotmart em 10 vezes sem juro. Vale muito a pena, principalmente, meus irmãos, para você que já tem alguma experiência com a espiritualidade. Eu tenho certeza que as minhas pesquisas e experiências próprias vão te ajudar a entender o que você tem vivido e o que elas querem dizer a você. Esse vídeo vai ficando por aqui. Parabéns a você que ficou até o fim. É um verdadeiro corajoso e corajosa. Se vocês querem que esse canal continue, deixem um like, compartilhe. Essa é a única maneira desse trabalho continuar. Que Deus abençoe cada um de vocês e amanhã estaremos aqui para sempre encararmos o sobrenatural.